Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal onde só tem coisa doida e eu tenho certeza que vocês devem ser doidos também, porque se vocês estão aqui, vocês gostam desse tipo de coisa. Pra começar esse vídeo, eu já te pergunto, você já imaginou alguém parar a vida delas e começar a fazer a justiça, tipo assim, resolver as coisas do mundo com as próprias mãos? Uma coisa bem de filme mesmo, tipo, uma coisa bem cinematográfica de uma pessoa, tipo, meio justiceira que vai e resolve os problemas e tira pessoas mais do mundo? Então, isso aconteceu com a personagem da nossa história verídica de hoje. Então já dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito, pega a sua pipoca, prepara o seu miojo ou hambúrguer ou qualquer outra coisa, porque eu sempre vejo nos comentários que vocês falam que estão comendo outra coisa. Mas tudo bem, é só uma sugestão. Enfim, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar do caso de uma mulher chamada Milena Quaglili. Eu não consigo falar o sobrenome dela. Mas enfim, é uma italiana que foi conhecida assim por muito tempo como viúva negra. Ela meio que tira a vida das pessoas que abusaram dela. Ela tira a vida de abusadores. E eu vou ler uma das coisas que ela disse na sentença dela, que eu acho muito doido, então eu vou ler aqui pra vocês. A cada tapa que eu levava de um homem, revivi em mim todos que meu pai me deu. Aguentei até que fizeram algo intolerável que me fez explodir. Esse caso eu já inicio pra vocês dizendo que ele teve muita repercussão lá na Itália. Ele virou, tipo, novela, virou filme. Esse caso é bem famoso lá na Itália. Milena Quaglini era uma italiana que nasceu em 1957 em uma cidadezinha bem pequena chamada Mezzanino, na província de Pavia. A cidade tinha pouco mais de 1.300 habitantes, era literalmente pacata e tranquila, diferentemente da infância da Milena. A infância dela foi bem conturbada, o pai dela era alcoólatra e a mãe dela era muito submissa ao pai. Então ela cresceu num ambiente com muita agressão, tanto física quanto psicológica. Não era um ambiente muito tranquilo de se viver. Com 19 anos ela já estava formada em contabilidade, só que ela não conseguiu nenhum emprego nessa área. Então ela teve que começar a fazer bicos assim para sobreviver, porque ela não queria mais morar na casa dos pais. E para se manter, ela começou a trabalhar com várias coisas diferentes. Ela foi faxineira, cuidadora, ela também foi caixa. Em uma dessas idas e vindas, aí ela acabou conhecendo um cara chamado Enrico, que era 10 anos mais velho do que ela e divorciado. Só que, enfim, eles acabaram se apaixonando, se casaram e tiveram um filho. Historinha fofa, feliz, início é sempre bom. Só que o Henrico tava com uma doença e ele tava toda hora piorando, ele tava adoecendo cada vez mais. Até que um dia ele acabou falecendo de diabetes fulminante. E aí que foi o início de toda a tragédia, porque a Milena começou a ficar muito mal, super deprimida. E ela começou a ter vários problemas com bebida e com remédios. Os problemas emocionais dela começaram nessa época. Mesmo com tudo isso, dela estar sozinha, tinha acabado de perder o marido, estava com uma criança pequena, não tinha emprego, ela se recusou a voltar para a cidade natal dela, Mezzanino, porque ela não queria jamais que o filho dela fosse criado da mesma maneira que ela foi, num ambiente com muita briga, agressão física, psicológica, então ela não queria voltar para a cidade natal dela de jeito nenhum. Até que ela conseguiu arrumar um emprego no shopping e aí ela acabou conhecendo um cara chamado Mario Floge, que era um cara também 10 anos mais velho do que ela, divorciado, e os dois acabaram criando um amor daí. Padrão se repetindo aqui, vocês estão vendo o mesmo padrão se repetindo, né? Mas tudo bem. A Milena resolveu que daí em diante ela ia começar a melhorar a vida dela, tentar tratar os problemas emocionais que ela tinha, só que o único problema é que o novo marido dela, o Mario, ele era alcoólatra também e ele tinha muitos problemas. Toda vez que ele ficava alcoólatra, ele ficava muito agressivo, só que ele começou a ficar bem mais agressivo e ciumento do que o normal. E uma coisa que me deixa muito chocada é que ela teve 2 filhas com esse Mário, com esse cara, e mesmo enquanto ela estava grávida, ela apanhava dele. Ele continuava batendo nela mesmo enquanto ela estava com uma criança dentro da barriga dela. Na segunda gestação, ela achou que ia estar tudo mais tranquilo entre ela e o marido dela, porque enfim, eles já estavam com a família mais acertada, era o segundo filho deles, ela achou que ia ficar tudo tranquilo, ele ia parar de ser agressivo. Mas acabou tudo piorando. O Mário, ele trabalhava como caminhoneiro, então quando ele não estava na estrada trabalhando, viajando, ele estava em casa bebendo. E essa rotina começou a aumentar, ele começou a parar de trabalhar e ficar mais em casa bebendo, isso só piorava. E ele literalmente não estava trabalhando mais, ele deu uma parada no trabalho, só ficava em casa bebendo, tanto que eles começaram a dever o governo e a polícia teve que entrar na casa deles para retirar alguns bens, para enfim, pagar essas dívidas que eles tinham, só para vocês terem uma noção.
situação. E com toda essa situação muito ruim de não conseguir trabalhar e de não ter dinheiro e ela não tava conseguindo manter os 3 filhos que ela tinha, a Milena, ela resolveu que ela ia trabalhar como cuidadora de idosos. E ela começou a trabalhar para um senhor de 83 anos chamado, calma que eu não consigo falar o nome dele, Giusto Dalla Pozza. Eu não sei se é assim que fala, mas ele é italiano, então eu acho que é assim que fala. Ela gostava muito dele, eles ficavam conversando, porque enfim, ela tava lá cuidando dele, mas eles conversavam muito, trocavam muita ideia. E ela acabou contando todo o perrengue que tava rolando na casa dela, que o marido dela tava sendo agressivo com ela, que eles não tinham dinheiro, pipipipopopó. E esse bom velhinho, calma que a gente vai achar ele legal agora, mas já te dou spoiler de que ele não é não, tá? Mas vamos, tudo bem, vamos na cronologia da história. Esse querido senhor entendeu tudo que tava acontecendo, resolveu que queria ajudar ela assim, tipo, ah, Milena, que isso? Vou te ajudar, minha querida, vamos lá. E deu 4 milhões de liras pra ela. Não é libras, eu falei certo, é liras. Por quê? Eu vou te explicar. A lira italiana era a moeda da época, na real. Do ano de 1861 ao ano de 2002, na Itália, a moeda era lira italiana. Hoje em dia é euro, mas na época era lira. Mas enfim. Só que lembrando, ele emprestou esse dinheiro pra ela porque ela falou que ela tava sem dinheiro, ela não conseguia, de fato, trabalhar o suficiente pra conseguir manter todo mundo e o marido dela não tava fazendo nada. Só que esse senhor, ele começou a ficar tipo, então... Quando é que você vai me pagar? Quando é que você vai me devolver as minhas 4 milhões de liras? E aí ela ficou tipo, eu não sei, né? Porque eu não tenho dinheiro. Você me emprestou aí, mas me emprestou... É pra emprestar, né? Calma aí, bem. E aí, com dificuldade de pagar a dívida, ela começou a ser chantageada por esse não bom velhinho. E foi aí que ela recebeu um ultimato, digamos assim. Ele chegou pra ela e falou que ou ela pagava em parcelas 500 mil liras, ou ele aceitaria outro tipo de pagamento, se é que vocês me entendem. O que é bem nojento e podre e sujo e ruim. E a Milena, óbvio que ela falou, não, senhor, eu estou aqui pra cuidar de você, não pra ter nada além, eu não consigo te pagar agora, mas eu vou te pagar. E ela falou, não vou fazer esse outro serviço que você quer. Só que quando ela recusou, ele ficou um pouco chateado. E no dia 4 de novembro de 1995, esse senhor tentou abusar dela. Só que ela, pra se defender, pegou a primeira coisa que ela viu, e a primeira coisa que ela viu foi um abajur. Ela deu na cabeça dele com um abajur, que acabou abrindo uma ferida bem profunda na cabeça dele, e ele acabou falecendo. E ela ficou, tipo, muito nervosa, né? Ela tinha acabado de tirar a vida do senhorzinho lá, que, enfim, uou. E aí ela fugiu pra tentar botar a cabeça no lugar, só que mais tarde ela voltou na cena do crime. Limpou tudo pra parecer que ela não tinha feito nada, pra, tipo, nada conseguir incriminar ela. Ela é esperta, cara. E ela própria ligou pra polícia e falou que viu o velhinho, o Dalla Pozza lá, o moço já no chão. E ela, tipo, eu acho que ele deve ter sido vítima de algum roubo, de alguma coisa de sequestro, porque eu cheguei aqui, ele já tava assim. E pelo visto, o Oscar vai pra Milena porque os policiais não pensaram 2 vezes em acreditar na história que ela falou. Eles nem interrogaram ela, eles ficaram tipo, nossa, meu Deus, alguém acabou tirando a vida dele. Mas enfim, ninguém suspeitou que era ela, ninguém achou que ela era a pessoa que tinha feito isso. E ela, fugiu, foi liberada, a polícia deixou ela ir, como se, enfim, nada tivesse acontecido. E, enfim, foi assim que ela cometeu o primeiro crime dela. Calma que tem mais 2 por vir. Depois disso, ela achou que era uma boa ideia dar uma segunda chance pro marido dela, tentar, tipo, melhorar a relação dos dois, só que foi exatamente o contrário que aconteceu, porque as brigas entre os dois começaram a aumentar, tipo, muito, eles começaram a brigar cada vez mais e ficar sempre mais agressivo. E as coisas começaram a piorar no nível de que ela voltou a beber e tomar remédio. Então, enfim, ela não tava bem. E pra piorar a situação, a Milena já tava num momento de sensibilidade, de fragilidade extrema. Ela tinha acabado de viver todo aquele rolê que aconteceu. E ela começou a ser abusada pelo próprio marido. Tudo na vida dela já tava esquisito, ela já tava mal, ela já tava tomando remédio, já tava bebendo muito. E o marido dela vai e começa a abusar dela. Até que no dia 2 de agosto de 1998, depois de uma briga bizarra que os dois tiveram, ela resolveu que não aguentava mais, que tipo assim, já deu, irmão. Ela esperou ele pacientemente cair no sono. Quando ele dormiu, ela foi, botou as filhas dela pra dormir, como se fosse mais uma noite comum. Pegou uma corda da persiana que tava lá e tentou enforcar o marido dela enquanto ele dormia. Só que nisso ele acordou, né? Ele tava dormindo, ele acordou e ele foi pra cima dela. Os dois começaram a brigar mais ainda e ela, desesperada, viu uma caixa de joia que tinha, pegou a caixa de joia, deu na cabeça dele com a caixa de joia e pra certificar de que ele de fato tinha falecido, ela estrangulou ele depois. E no dia seguinte ela resolveu ligar pra polícia e confessar tudo que ela tinha feito. Ela confessou, ela falou: "Oi, eu matei meu marido." Só que ela falou que foi um acidente, ela só tava querendo dar um susto nele e ela também contou o que o marido dela fazia com ela, das questões dos abusos,
e tal. O Tribunal de Justiça condenou ela a 14 anos de prisão. Ela ia ficar os 14 anos, só que, se eu não me engano, depois de 6 anos ela acabou sendo solta. Os advogados conseguiram fazer com que ela ficasse em prisão domiciliar. E se você achava que a história acabava por aí, não, meu bem, ainda tem coisa por vir. Quando ela saiu da prisão, ela tentou reconstruir a vida dela, né? E aí ela foi atrás de todos os familiares, só que ninguém queria papo com ela, ninguém queria falar com ela, e ela se viu sozinha. E aí, sem apoio de ninguém, sem ninguém pra estar perto, ela viu no jornal, tinha uma pessoa falando que precisava de um colega de quarto. E ela falou: e foi morar com esse cidadão que ela nem conhecia. Esse cidadão se chamava Ângelo Poreggio e ele tinha 53 anos e era divorciado também. E, enfim, parecia ser uma pessoa comum, né? No início eles se davam super bem, eles eram amigos, conversavam, moravam juntos, piriri pororó, até que certo dia a Milena descobre que, na verdade, esse cara, esse ser humano que estava dividindo o apartamento com ela, era um pedófilo. Ele já tinha sido acusado algumas vezes de abuso contra menores de idade, até que no dia 5 de outubro de 1999 ele chega pra ela e fala: eu queria que você se vestisse com umas roupas mais provocantes. E ela ficou tipo: não. E aí que deu tudo errado, porque ele se estressou, se irritou, deu um tapa na cara dela e, infelizmente, ela foi de novo vítima de abuso. E na hora ela não fez nada, ela ficou muito sem reação, só que ela prometeu vingança. E aí que é a hora da vingança, que o babado fica louco. No início da tarde ela chegou pra ele e falou: vou fazer um café pra você. E aí ela foi e fez o café. Só que nesse café ela botou um pouco a mais do que pó de café e água. Ela botou 20 comprimidos dissolvidos e triturados, assim, de tranquilizante dentro do cafezinho dele. E aí, quando ele de fato capotou, né, ela pegou o corpo dele e botou dentro da banheira que estava cheia de água, pra ele acabar falecendo afogado. Depois de um tempo ela voltou lá pra certificar se ele tinha morrido ou não, e ele de fato tinha morrido. Tirou o corpo dele. Tem duas informações diferentes, duas fontes diferentes. Tem algumas fontes que falam que ela só deixou no jardim e tem algumas fontes que falam que ela deixou embaixo de coisas assim de esterco e fugiu. Mas enfim, de qualquer forma ela deixou o corpo e fugiu. 2 semanas depois, no dia 20 de outubro, os policiais acabaram encontrando o corpo do Poreggio. E quando os policiais foram investigar, eles viram que dentro da casa tinha várias caixas de tranquilizante, também acharam vários fios de cabelo feminino que eram da Milena e também acharam a carta que a Milena mandou pra ele respondendo o anúncio do jornal que eu falei pra vocês, de que ela queria morar com ele. Enfim, não demorou muito pra eles juntarem Lé com Cré e saberem que foi ela que fez. Quando eles de fato foram interrogar ela, ela confessou, ela falou: sim, fui eu que fiz, e ela nem, tentou esquivar e falar que não tinha sido ela. Ela falou: sim, eu que fiz. Ela foi levada ao tribunal pro julgamento dela no dia 13 de outubro de 2000 e o magistrado do Tribunal de Milão fez uma condenação pra ela, deu uma condenação pra ela de 1 ano e 8 meses pelo outro assassinato daquele velhinho que ela tomava conta. Durante a espera da terceira sentença, ela já estava tentando, assim, se recuperar. Ela começou a voltar a pintar, porque ela gostava muito de pintar. E os psiquiatras acharam que ela estava melhorando, que de fato ela estava conseguindo, enfim, se recuperar e ficar de boa. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Os problemas emocionais dela estavam muito fortes e ela acabou não aguentando. No dia 16 de outubro de 2001, ela pegou um dos lençóis que estavam na cama dela, rasgou em tiras, amarrou uma ponta no pescoço dela e a outra ponta no armário. Do lado do corpo dela tinha um bilhete escrito: não aguento mais, me perdoe, mamãe. E, enfim, gente, esse foi o caso da Milena com a... eu não sei falar o sobrenome dela. Mas, enfim, esse foi o caso da Milena. Me deixe saber aqui nos comentários o que vocês acham dessa história. Se vocês acham que ela era uma justiceira, que ela tava certa com as coisas que ela fez, ou se não, ela de fato tá errada por ter tirado vida de pessoas. Mas, enfim, gente, me deixe saber aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, manda pros seus amigos pra todo mundo ver também. Se você maratonar o canal Deixa Falar, me marca lá nos stories pra eu conseguir ver. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Ah, e lembrando, tem um canal de vlogs também. Se você não viu os meus vídeos no canal de vlogs, se inscreve lá no Fefe Vlogs também, porque o canal tá bem legal. Agora, tchau!